Vamos ver quem está em cima dela? Vamos. Só para vocês verem que o negócio não é brincadeira, a lei do eterno, vamos. E para você não viver na prática do pecado, vamos. Vamos sim. Olha dentro dos meus olhão aqui, cor de mel aqui, para a glória de Deus. Vamos dar uma voltona aqui, para nós ver se Deus atende mesmo. Vamos. Vamos ver mesmo, para ver se esse negócio de viver na prática do pecado, viver pecando, para ver se isso funciona mesmo. Vamos. Eu vou dar aqui só uma voltona aqui logo, que é para mim incluir, para nós dar um passadinho, para nós dar uma acelerada aqui, para a glória de Deus. Amém? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí? Santificação, sim ou não? Sem a santificação é impossível ver a Deus. Vamos ver aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E vamos lá, ó. Não pode viver pecando. É onde nós vamos ver aqui agora, porque aí onde nós vimos é o quê? Não vive na prática de pecado. Agora vamos ver aqui o viver pecando, vamos. 1 João capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Aqui Jesus já tinha sido assunto ao céu, não já? Vamos lá, ó. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Lembra? Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Mas que alma é essa? Que verdadeiramente se entrega para Ele. Porque não adianta nada, lembra de Saul. Nunca esqueça de Saul. Nunca esqueça de Saul. De jeito nenhum. De Nadab e Abiú. Imagine quem somos nós diante deles. Hã? O mal de muitas pessoas é achar que Deus, ele perdoa e que Deus, ele vai perdoar o imperdoável. Lembra? A pessoa quando se entrega para Satanás, que é um joio no meio do trigo, ou um joio fora do trigo que não quer saber de Deus, nem de nada, isso, aquilo, outro, tá por aí na perdição mesmo, que se entregou para Satanás fora de igreja, que não quer nada com Deus, isso, aquilo, outro, e morre perdido por aí afora, mesmo uma peça ruim por aí afora. Sabe o que acontece? Pode viver 100 anos aqui na terra, só sendo filhão do diabão, e se viver 100 anos dentro da igreja, é um joião no meio do trigão. E Deus não atende mais, porque Deus não atende a pecador. Não adianta, pode espernear, pode ir para onde for. Quem vive na prática do pecado, primeiro, se afogou na água, uma nova criatura, e viver a velha criatura, só tomou o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, e acabou. E lembra, João, capítulo 9, verso 31, e é sabido que Deus não atende a pecadores. Na tua Bíblia pode estar pecador, e é sabido que Deus não atende a pecador. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Pratique a sua vontade. Qual é a vontade? A santificação. Quando cai no pecado, pecou uma vez por ano, uma vez de 3 em 3 anos, por aí vai, na vigilância, você não vai ficar pecando todo dia e toda hora. Sabe o que acontece? Aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Pai, perdoa, Pai, olha a tua ovelhinha, Senhor, tua pequenininha, Pai, meu sangue, Senhor, com gemido inexprimível. Aí você acha que o nosso Pai, com tudo que está escrito, ele vai cair em contradição? Você pode ser o pior bandido da face da terra, estrupador, matador pra lá, isso, aquilo, outra, a pior coisa que tem por aí afora. Pior coisa por aí afora. Você se arrependeu dos seus pecados, abandonou seus pecados, é perdoado. Agora, foi perdoado, zerou todos os teus pecados, você aceitou a Cristo e voltou a fazer toda a porcariada de novo, já era. E detalhe, você nunca fez porcariada nenhuma. Pode passar 100 anos dentro da igreja, mas se deu uma desviada por aí afora e caiu na porcariada e morrer na porcariada, tudo que você fez caiu no esquecimento e acabou e ponto final. É assim que a banda toca, porque Deus, ele é justo, não é injusto. Olha dentro dos meus olhos para ver se aqui tem brincadeirinha de mimimi, de historinha. É o evangelho reto e direto, não é medo, não é botando medo nem terror, sabe o que é? É para você ter o conhecimento que o Satanás é destruidor. Vamos lá. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Lembra bem disso, para a honra e glória do nosso Pai. E 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Acabou, já era. Já era. Já era. O joião no meio do trigão, ou quer que não seja um joião no meio do trigão. Se está por aí no pecadão, por aí não quer saber de Deus, isso, aquilo, outro, relutando e morreu. A medicina fala, né? Que em frações de milésimo, dependendo da morte, o cérebro ainda funciona. O ladrão da cruz que foi salvo, louvado seja Deus, que em nome do seu Jesus, vou estar com ele na eternidade. Mas nunca esqueça do ladrão que se perdeu. Nunca esqueça do ladrão que se perdeu, que se entregou para Satanás, do lado do eterno. Do lado do eterno. Ele se entregou para Satanás do lado do eterno. Nunca esqueça isso. Satanás não é brincadeira. Lembra que ele pediu ao nosso Pai para peneirar nossos irmãos? Vamos lá ver. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, na tua tradução. Olha aqui, ó. Então disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Dá para vocês ver como ele é sagaz? Ele pediu nosso pai para trocar no nosso pai Jó, não foi? Viu a lenhada que foi, né? Dá para você ver o tamanho do problema? E quando ele foi lá ainda
fazer o nosso irmão Pedro ainda aquela pouca afronta lá com o nosso pai, chamando o nosso pai de mentiroso. Dá para você ver como o negócio é sério. O que o nosso pai falou para ele? Arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás. É assim que ele é. E o que o nosso pai falou ainda? Tu és para mim uma pedra de tropeço, uma grande pedra de tropeço. Imagine para mim e para você. Hã? Não é para nós ter medo de Satanás, é para nós clamar o eterno para que essa praga não peça nunca. Pai, nunca deixa essa praga chegar perto do Senhor para pedir para tocar em nós, não. Quem somos nós? Quem somos nós? É para que nem a mim e nem a você leva Satanás na brincadeira e sirva a Deus de brincadeira, porque o negócio aqui é sério, é um grande conflito e o que está em jogo aqui, ó, é uma eternidade. Uma eternidade, paz, gozo, alegria, tudo do bom e do melhor. E para lá ele não volta mais. Então, quantas pessoas, quanto mais ele puder seduzir, enganar, ludibriar, para arrastar para o fogo eterno que está preparado para ele, para os anjos dele, quem morrer sendo um anjo dele, para ele é lucro. Que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui. Vamos aqui, ó. Faça favor aqui. Não. Tem uma coisinha com 3 letras que se chama lei, não é? E ela é eterna. Por que ele foi precipitado lá de cima? Porque lá em cima tem lei. Lá em cima tem lei. Vamos ver quem está entronizado em cima lá dessa lei. Vamos. Vamos. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Pega a fita, como é que a banda toca? Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. E aí, viu como é que a banda toca? Vai lá em cima lá alguém, meter a mão lá dentro da Arca da Aliança e pegar as pedras dos 10 mandamentos que está lá em cima, que é eterno. Vai lá alguém. Desperta tu que dormes, o pai do pecado já está julgado e condenado, e o lugar dele não se acha mais lá em cima. Revelation chapter 12, verse 8. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Nem mais se achou o lugar deles no céu. Já era. Vamos lá. Vamos aqui para a palavra de Deus. Vamos lá para nós dar um passo avante, vamos? Aqui, ó, vamos lá. Ó. Começar de novo aqui, ó. Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 17, aqui, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá, ó. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe,
e por meio dela muitos sejam contaminados. Que todo pecado, toda imundícia, toda tramóia, Satanás e seus anjos que esteja repreendido da nossa vida, amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. E aí o que acontece? Esaú vendeu o quê? O direito de primogenitura dele para quem? Para Jacó. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para quem? Para Jacó, a troco de quê? De um guisado. Ou seja, desfez de um guisado o direito dele. Agora me diz, nós vamos dar o gosto para Satanás, para viver no pecado, que é tudo que ele quer, para nós ser assado com ele? Com sal e enxofre? Eu, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vou até com meu Pai, o mais breve possível. Se eu vier morrer antes dele voltar para nos buscar, eu vou morrer salvão, com o nomão escrito no livro da vida do Cordeiro, com passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E eu não... Lembra, aquele que se perde não é porque Cristo rejeita. Aquele que se perder não é porque Cristo rejeitou. Aquele que se perdeu, morreu perdido, não foi porque Cristo rejeitou, é porque eles o rejeitaram e eles o rejeitarão. Vamos lá, continuando para a honra e glória de Deus, vamos lá, ó. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Presta atenção isso aqui, ó. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembra que ele chegou ainda para o nosso pai Isaac? Não tem nenhuma bênção mais para mim. E o que o nosso pai Isaac falou para ele? De jeito nenhum. Você acha que a mim e você, se viver na prática do pecado, com tantas pessoas que já morreram e que ainda vai morrer até Cristo voltar, perdidos, nós somos melhores do que eles? Para nós aceitar Cristo e viver na bagunça por aí afora, viver na prática do pecado, quer seja na mentira, seja em qualquer coisa por aí afora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E pode profetizar, pode pregar, pode ser o melhor pastor, melhor ser humano por aí afora, vivendo na prática do pecado, já era. Já era. E está escrito, Mateus capítulo 7, verso 21 ao 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E aí, como é que fica isso aí? Vou repetir, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. E aqui, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome?
em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres. O que o nosso Eterno vai falar? Ó? E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? Pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembra que lei é essa? A lei moral, a lei eterna, do eterno, a lei dos 10 mandamentos. E registrado na Bíblia, não está dizendo que Satanás moveu com suas mãos para mexer no pecado, não. Os seus pés ali para mexer no pecado, não. Sabe por quê? Que Eclesiastes capítulo 12, verso 14, o nosso Pai deixou escritão para nós, assim nas escrituras dele. Presta atenção para soar no teu ouvido, ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Por quê? O pai do pecado, foi descoberto o pecado dele onde? No interiorzão dele. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha aí, ó o pecadão dele onde foi, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Esse foi o pecadão dele. Ele queria ser melhor do que o Eterno, não. Só igual ao Eterno, mas não tem vaga para ninguém. Imagine, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você não vai ver na Bíblia que Satanás matou um anjo lá em cima, que Satanás fez isso, que não sei o quê. Na Bíblia, registrado o pecado dele foi aqui no interior dele. Imagine que guerra que não ia ser lá em cima e que guerra que não foi quando ele foi precipitado. E lembrando que o nosso Eterno não lutou com Satanás, só expulsou ele assim, ó. Só expulsou, só fez o quê, ó? Só empurrou. Que em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, fala, e houve batalha no céu. Batalha de quê? Só, ó, quem é que tem poder para pelejar contra o Eterno? Quem é que tem poder? Só chegou e, ó, empurrou ele, como fala no verso 9. Ele foi, ó, foi expulso a grande serpente, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos com ele. E já era, acabou. E ponto final. Você não vai mais querer viver pecando por aí, mas não vai. Não vai mais não. Não vai não. Espero que não, né? Vamos aqui, vamos dar um pulinho adiante aqui. Meus irmãos, nós estamos terminando aí, tá? Mais umas duas leiturinhas aí. Deixa eu ver aqui. Mais umas três leiturinhas e nós finalizamos aí. Vamos lá, ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Como filhos de quê? Da obediência. Qual é o amor de Deus? Que guardamos seus mandamentos. Lembra? João capítulo 14, verso 15. Se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Vamos lá, ó. Continuando. Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Quando você aceita Cristo, é uma nova criatura, tem que passar a conhecer Cristo. Tem que passar a saber o que o nosso Eterno quer de nós, como é que Ele quer que nós vive e tal, isso, aquilo, outro, de alimentação, de não sei o que, de tempo para Ele e tal. E por aí vai. Vamos lá, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Lembra? Levítico capítulo 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. E dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E vai linkando uma coisa com a outra ou não vai? Vamos ler de novo? Vamos sim. Aqui, ó. Verso 16, ó. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Verso 17 aqui, ó. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não é com medo, com temor, porque o temor ao Senhor é o princípio, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pegou a fita, como nós temos que nos santificar para o eterno? Que não tem esse negócio de eu posso viver pecando, peco todo dia, peco toda hora e não sei o quê, porque é impossível ser perfeito. Lógico que é impossível ser perfeito, porque perfeito só um que é Cristo. Mas nós pecando uma vez na vida, outra na morte,